A paz do Senhor Jesus, amados irmãos, tudo bem com vocês? Glória a Deus. Queridos, gostaria de deixar uma palavra para vocês. E essa palavra está no livro de 1 Reis, capítulo 17, a partir do verso 1. Não vou ler para não estender muito esse vídeo, espero ser breve. Amém? Mas eu queria falar, irmãos, em um tempo em que Israel estava vivendo um declínio espiritual muito grande, um afastamento muito grande de Deus. Eles estavam, irmãos, atribuindo a Baal o bem-estar deles, a prosperidade deles, amém? Atribuindo a Baal se havia chuva ou se havia sol, ou seja, eles haviam abandonado o Senhor. E, consequentemente, isso trouxe um resultado muito trágico para a nação de Israel. Então, queridos, por conta disso, Deus levantou o profeta Elias, profetizando um tempo de escassez. Um tempo de escassez, irmãos, para fazer com que aquele povo voltasse para o Senhor, a louvar e a glorificar a Deus por tudo quanto acontecia de bom a eles e entender que situações também de adversidade era notório, era certo que eles viveriam. Amém? E então Elias se levantou e disse: assim diz o Senhor, haverá um tempo de escassez. E ele profetizou esse tempo: sobre a minha palavra não haverá chuva e nem orvalho sobre a terra de Israel. E isso aconteceu, irmãos. Isso foi realmente algo que veio sobre a nação de Israel. Então houve fome, houve sede, houve uma terrível consequência daquela escassez. E Elias, irmãos, fala a palavra do Senhor, que ele também, inserido nesse povo, nesse contexto, ele até passou por esse momento difícil. Mas a palavra diz que Elias passou de uma forma totalmente diferente, irmãos, porque ele passou esse tempo de seca, esse tempo de escassez, esse tempo de falta de alimento, sendo sustentado de uma forma milagrosa. O Senhor o sustentou. Diz a palavra do Senhor que Deus falou a Elias: Elias, levanta-te daqui, vai para a banda do Oriente, vai para o riacho de Querite. A palavra Querite significa separar. E Deus falou a Elias: separa-se desse povo, consagra a sua vida a mim, eu vou sustentar você de uma forma miraculosa. E assim diz, irmãos, a palavra de Deus, que Deus sustentava Elias com pão e com carne, enviando corvos de manhã para levar o alimento até ele, e à tarde também novamente para levar o alimento para ele. Até que o Senhor falou a Elias: agora levanta-te daí, vai-te do riacho de Querite, vai a uma cidade, e eu tenho ali ordenado uma mulher, uma viúva da cidade de Sarepta, que é de Sidom, para que sustente você. Pois bem, queridos, Elias chegou, e quando Elias chega, imagino eu, no quintal da casa daquela viúva, ele viu aquela mulher apanhando alguns gravetos. E Elias, irmãos, estava com sede e com fome. E Elias diz àquela mulher: olha, eu estou com sede, eu quero um pouco d'água, traze-me um pouco d'água para que eu beba. Aquela mulher entrou dentro da sua casa e veio com a vasilha, trazendo água para Elias. E Elias pega aquela água e bebe aquela água, e ele fala: olha, agora eu preciso de um pedaço de pão, um bocado de pão, traze-me um punhado de pão, um bocado de pão na tua mão para que eu coma. Aí aquela mulher disse para Elias: olha, eu não tenho nada a não ser um pouco de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. E o que eu tenho só dá para a última refeição. Inclusive, eu estava apanhando o graveto para fazer a minha última refeição. Eu e o meu filho comeremos hoje e amanhã nós morreremos, porque nós não temos mais o que comer. Elias virou para aquela mulher e disse: faze primeiro para mim, porque assim diz o Senhor, da farinha da panela, a farinha não se acabará da panela, e o azeite da botija também não se acabará. Assim diz o Senhor. Amém? E aquela mulher recebeu essa palavra, irmãos, e houve a multiplicação na vida daquela mulher. Aquela mulher, então, ela tinha para sustento dela, do seu filho, da sua família, dos seus amigos, das visitas que poderiam vir sobre a casa dela, porque Deus havia feito um milagre na multiplicação. Deus multiplicou o azeite, Deus multiplicou a farinha daquela mulher. Amém? Segunda coisa, irmãos,
Passou-se os dias. Elias estava morando com aquela viúva. Ela fez para ele um quarto, colocou ele ali num lugar dentro da casa dela, um lugar mais elevado. Fez um quarto para ele e ali recebeu ele com honra, cuidando de Elias, amém? E com o passar dos dias, então, diz a palavra que aquela mulher chorosa, ela chegou até Elias dizendo: olha, o meu filho morreu, o Senhor tem me afligido, o meu filho morreu, a minha única esperança para o dia de amanhã era meu filho, agora ele morreu. E Elias, então, irmãos, ele toma aquele menino nos seus braços, ele sobe para o seu aposento, para o seu quarto com aquele menino, ele coloca aquele menino deitado em cima da sua cama, e ali ele deita sobre o menino 3 vezes. Não era um ritual, mas Elias estava querendo dizer: eu creio no Deus Trino, no Deus Todo-Poderoso, e Ele vai devolver a alma desse menino, e esse Deus poderoso vai ressuscitar esse menino. E Elias orou, e Deus restaurou aquele menino à vida, Deus ressuscitou aquele menino, e Elias pôde entregar aquele menino para a sua mãe, amém? São 2 coisas que eu quero profetizar sobre a sua vida. Eu quero que você entenda, independente de circunstância, independente do tempo que nós estamos vivendo, o nosso Deus é o Deus que pode e vai nos sustentar de uma forma miraculosa, amém? Então entregue os seus caminhos ao Senhor, confie nele e Ele tudo fará, amém, queridos? Não se preocupe com o dia de amanhã, não se preocupe com as contas que você tem que pagar. Deus, Ele vai prover condição para você pagar em nome de Jesus. Ele vai abrir as portas, amém? Ele vai suprir todas as suas necessidades. Então, primeira coisa, Deus suprirá as nossas necessidades em tempo de crise. Vamos fazer a nossa parte, vamos lutar, vamos nos esforçar, mas vamos permitir que o Deus Todo-Poderoso, de uma forma miraculosa, também faça parte dele nas nossas vidas. Apenas nós temos que crer na palavra dele, amém? Ele é o mesmo ontem, hoje, ele é o mesmo eternamente. A segunda coisa, irmãos, o espírito de morte que possa estar pairando sobre a nossa nação, sobre a nossa casa, já está repreendido em nome de Jesus Cristo. Jesus, Ele morreu na cruz do Calvário, e o sangue de Jesus está sobre as nossas vidas, amém? Então creia que independente do que nós vamos ainda passar pela frente, irmãos, Deus vai suprir nossas necessidades. Deus vai abençoar a despensa da minha e da sua casa e de todos aqueles que se colocarem realmente na dependência dele e crerem na sua palavra. E Deus vai repreender o espírito de morte, amém? Em nome de Jesus Cristo. E nós vamos viver os mesmos milagres que essa mulher viveu, queridos, em nome de Jesus. Essa mulher que até então não conhecia o Senhor e passou a conhecer esse Deus Todo-Poderoso que age com o seu sobrenatural. Teve a vida dela mudada, porque não faltou a farinha, não faltou o azeite, não faltou o alimento na sua despensa, e ainda o espírito de morte foi repreendido da casa dela. Creia e receba essa palavra no seu íntimo, no seu espírito, amém? Não deixe abater o seu espírito nesse momento. Fortaleça-se em Deus, glorificando a Deus, porque nós vamos passar por essa, e do outro lado, como eu já disse, nós vamos cantar um hino da vitória e vamos dizer: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Vale a pena servir ao Senhor, vale a pena viver na dependência de Deus. Uma boa noite a todos, na paz do Senhor Jesus.